Depois de várias observações no palanque de inauguração do nosso mercado central, dá para perceber que alguns políticos erraram no tom, erraram no discurso para o período e erraram no discurso diante daquela grande população que ali estava e assim perderam uma oportunidade política sem dúvida. Discurso sempre é algo muito importante, mas ele causa um dano político evidente, caso erre ao fazer uso da palavra. O discurso para o político é uma arma poderosíssima, por isso que se fala que a tribuna do legislativo é a trincheira para o legislador, para o parlamentar, porque a arma que usa é a oratória, é a palavra. Mas aí tem alguns ingredientes que às vezes, se não prestar atenção e não usar devidamente a técnica, acaba perdendo oportunidades ou então deixando de ganhar o que poderia ganhar. Primeiramente, eu quero dar o destaque aqui para o primeiro discurso que teve um nível elevadíssimo de oratória, de comunicação e expressão. O primeiro discurso foi do nosso grande empresário Wilson Mateus. Eu diria que duas personalidades acertaram na veia ali ao fazer o discurso. A primeira foi Wilson Mateus. Mateus cancelou a agenda para vir para cá e externou isso. Ele conseguiu humanizar um pouco mais o seu discurso. Ele contou histórias do mercado, de Balsas, das ruas de Balsas, dos seus fornecedores com o mercado central, que era o objeto central da inauguração ali naquele momento. Mateus conseguiu captar esse sentimento. E um bom discurso precisa de basicamente 3 coisas, e que o Mateus conseguiu usar. Os outros nem tanto. Quais são elas? Primeiro é o texto, é a sua linha ali de pensamento, o racional, não é? Podemos dizer assim. Segundo, a emoção. E terceiro, a alegria. Não dá para falar de inauguração de maneira triste, fechada, não é? É preciso externar essa alegria. Mateus conseguiu pegar esses 3 ingredientes e jogar no discurso. Ao citar figuras memoráveis de Balsas, de grande personalidade, de grande brilho, como pessoas simples do povo. Isso atraiu a atenção, humanizou tanto que chegou a confessar coisas para a população balsense que eu mesmo não sabia. Ele disse: já quebrei 2 vezes. Quando eu cheguei para Balsas, governador, já tinha saído do garimpo, quebrei 2 vezes e vim para cá. E aqui eu disse: essa cidade vai me dar o que eu quero, vai me fazer prosperar, disse o Mateus. E aí ele foi desenvolvendo o seu discurso ali de maneira bastante técnica. Está realmente extremamente preparado assim o discurso do Mateus. Tem esses 3 ingredientes aí, ele humanizou bem o discurso. E quem precisa de voto é que precisa humanizar muito o discurso. Então, tem aí 2 times. O outro que conseguiu também esse top de discurso foi o governador Flávio Dino. Ali também tem história, né? O Flávio Dino é fantástico no discurso. Consegue também humanizar o discurso usando muito a Bíblia. Ele tem uma habilidade enorme. Já demonstra que lê a Bíblia. Então, ele usa uma estratégia que Jesus usava muito, que era colocar imagem na cabeça das pessoas enquanto você está falando. Isso é fantástico. Por isso Jesus usava as parábolas. E Flávio Dino usa aquelas parábolas e joga no seu discurso e cola com a realidade e volta e volta e vai demonstrando alegria. O seu corpo fala. É extremamente importante que o corpo fale durante o discurso, no palanque. Porque não dá para ficar só com a voz. A voz é apenas 7% da sua comunicação verbal. Os outros 93% é o gestual. Veja a importância.
E Flávio Dino sabe usar isso muito bem, ele sabe a entonação certa, sabe a hora de subir a voz, a hora de descer a voz, a hora de manter, a hora de dar um tom mais emocional, aquela devida entonação, com boa dicção e etc. e tal. O seu corpo inteiro fala. Embora aquele corpão tão grande é difícil não falar, mas ele tem também a técnica, a habilidade. Então o corpo fala muito. Os outros todos, ninguém ali, está todo mundo preparado para falar em público. Eu não estou aqui criticando ninguém, nenhuma autoridade nossa ali que falou, dizendo, não é bom para falar. Todos são bons, todos deram um recado muito bem, mas eu estou falando de um nível um pouco mais alto de discurso, de oratória. Eu já dei diversos cursos de oratória, inclusive me recordo aqui, certa feita, que eu dei um curso para alguns empresários, e estava nesse curso um ex-gerente da Caixa Econômica Federal. Me parece que foi o primeiro gerente que veio para cá. E ele fez esse curso comigo e ele ficou assim abismado como o curso conseguiu destravá-lo para ele comunicar também com o corpo, não só com a palavra, não só com a voz. Então, são técnicas que se acaba usando. Me surpreendeu ali também o vice-prefeito Celso Henrique. Deu uma entonação boa, ele está bem de dicção, está solto, o corpo está falando até bem, não é? Não está nesse nível aí do Flávio Dino, mas é apenas um toque para que suba ainda um pouco mais. O prefeito Eric também, apesar de estar fazendo política há pouco tempo, mas como fala o tempo todo, vai desenvolvendo essa técnica aí também. E ele conseguiu até em determinados momentos ali humanizar um pouco aí o discurso, não é? Citou ali a pessoa mais velha do mercado e trouxe para próximo de si, lembrou e tal, e falou de sentimentos. Isso é muito importante, a emoção. A emoção é que ganha o discurso de maneira fenomenal. É muito importante os políticos se importarem para isso. Quando Flávio Dino fala da Bíblia, ele busca uma carga emocional muito grande para o discurso. Porque a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, todo mundo sabe, todo mundo conhece, e a história da Bíblia verdadeiramente empolga e entusiasma todo mundo. E ainda usa toda a emoção, o racional e a alegria. Então, esses ingredientes são fundamentais. Outro que também se saiu bem no discurso é o senador Everton. Claro, também já tem uma longa caminhada aí de militância, não resta a menor dúvida. Teve momentos que ali na reta final ele começou a humanizar um pouco o discurso, quando falou ali do seu relacionamento com Flávio Dino e etc. e tal. Então, aproxima bastante do seu público também. Mas faltou aquele toque mágico da emoção, que o Mateus conseguiu, que Flávio Dino conseguiu. É chegar naquilo ali. Então, eu diria que foi aí dois grupos. O primeiro, com o Mateus e o governador. E os outros aí, eu diria, nesse segundo grupo, o senador Everton, o prefeito Eric e o vice-prefeito Celso Henrique. E aí vai os outros. Não colocaria nem tanto o discurso do experiente deputado Fufuca, nem do experiente deputado Juscelino. Às vezes o discurso muito racional demais, muito informativo. E ali naquele momento ali do palanque é um momento para realmente esbanjar e nadar de braçada com a emoção, com a alegria, porque estamos inaugurando uma obra importantíssima. Então, é momento de preparar um discurso alegre, um discurso não informativo simplesmente, mas um discurso que empolga, que entusiasma. Aí pode até fazer, às vezes, um discurso longo que não cansa. Saudades aqui de grandes oradores brasileiros da política. Saudades aqui de Leonel Brizola. Próprio Paulo Maluf. Lula. São oradores extraordinários. Eu não estou falando aqui da ideologia de nenhum deles, mas eu estou falando do nível de oratória política que conquista, que arrasta a multidão, vai dentro de você e pega o seu coração e traz para o nosso peito. Me lembro aqui também que eu fui candidato lá no estado de Goiás, isso já há uns 70 anos atrás, viu? Era aquela campanhazinha só para participar mesmo. Não era para concorrer ao poder. A gente fica no meio ali. Eu me lembro de um discurso que eu fiz uma vez em cima de um caminhão, lá numa praça. E aí,
teve algo marcante. Eu usei, inclusive, esse tom emocional, uma letra da banda Paralamas do Sucesso, para levantar o público. Mesmo porque o tempo ali é muito curto, então você já precisa ter o tom ideal ali do negócio. E a letra de Paralamas dizia mais ou menos assim, foi um momento até marcante lá no discurso, viu? Dizia assim: só quem tem as costas marcadas, as mãos calejadas e a certeza que só tem quem está cansado de apanhar. Nós estamos cansados de apanhar, por isso eu estou aqui colocando o meu nome à sua disposição, estendendo a minha mão a você, eleitor. Vamos juntos fazer a diferença neste momento tão histórico para a nossa cidade, para nosso estado. Aí, momentos. É preciso também saber acertar o momento, né? Quando você fala isso fora do contexto, talvez não dá tanta emoção como foi lá, na hora. Então é muito importante não simplesmente olhar um discurso só simplesmente racional, como fez o deputado Juscelino. Olhar triste assim, um momento de tão alegria e não conseguiu passar. Se ele estava muito alegre, não conseguiu passar essa alegria para a população. Então, eu vejo que alguns políticos perderam ali uma oportunidade de externar um pouco mais a emoção, jogar uma carga emocional nesse discurso, marcar, porque ali tanta gente falando, é preciso marcar o coração também das pessoas. E estamos na pré-campanha, quem precisa de voto precisa já ir conquistando, a cada lugar que aparecer precisa conquistar ali, porque às vezes não vai voltar mais naquele lugar, não terá uma segunda oportunidade, e aí, como é que fica? Então, é claro que precisa ir já arrebatando corações já de imediato. Tancredo Neves, exímio orador, e aí vai. Então, é preciso um discurso que toque o coração, um discurso de prestação de contas no momento eleitoral não é legal. Não é legal, porque é muito importante você conseguir tocar o coração do eleitor. Isso só se toca com emoção. E é essa emoção que vai transformar em voto depois na urna. Então, só esse detalhezinho aqui. Não é que ninguém lá saiu mal no discurso. Todo mundo saiu extremamente bem, né? Não estou aqui dizendo isso. Mas estou dizendo que faltou esse ingrediente no discurso, que é a alegria, a emoção, que dá voto verdadeiramente. Quem está correndo atrás de voto precisa perseguir este caminho, que é extremamente importante. É um caminho que leva longe, que faz o eleitor viajar na sua ideia, na sua proposta, no que você quer para a sua comunidade e para você, que é uma cadeira na Casa Legislativa. Pois bem, esta foi então a segunda parte do seu cenário político de hoje, porque a notícia política pousa por aqui.